Bom, vamos nessa? Vamos dar início à nossa atividade, mais uma atividade, mais um webinar dentro da Semana FACT de Excelência Operacional. Vocês se sintam muito bem-vindos, abraçados virtualmente. Muito obrigado pela participação, por estar reconhecendo o nosso trabalho e nos permitindo conversar com vocês, compartilhar as coisas que a gente tem aprendido aí ao longo dessa caminhada da FACT e de seus consultores. Esse módulo é um módulo de webinar, onde nós propomos um tema e realizamos um mergulho profundo nesse tema. Obviamente, de acordo com as nossas convicções relacionadas com o tema em questão, para poder oferecer essa leitura a vocês e, na medida em que vocês entendam a necessidade de interagir conosco, por favor, fiquem à vontade, nós vamos ter espaços aqui reservados para poder responder os questionamentos, as dúvidas, as discordâncias que, por acaso, vocês tenham relacionado com o tema que nós vamos apresentar. Tá bom? A temática de hoje, dentro do webinar, nós vamos falar da relação dos 5 S's, conceitos assim que universalmente são conhecidos, se existe alguma relação específica de dependência, de interdependência, de atrito, de conflito com os princípios da excelência operacional, utilizando muito fortemente o TPM como nossa plataforma, que é o caminho que a FACT optou para oferecer ao mercado e construir um sistema de excelência operacional, tá bem? Então, vamos verificar se é ou não é um pré-requisito. Como conviver com essas necessidades. Para conduzir esse webinar, vocês vão ter a oportunidade de trocar ideias com nossa consultora, Ava Cedrais, faz parte da equipe FACT de consultores, tem uma experiência muito grande em ambientes onde a questão do cuidado com o asseio, com a limpeza, é muito importante. Então, ela viveu muito esse ambiente e tem muita experiência para compartilhar com a gente. Espero que vocês gostem e podem explorá-la bastante, com muitas perguntas, que ela vai ter todo o prazer de responder para vocês, tá certo? A FACT é uma empresa de consultoria e treinamento que tem cerca de 6 anos de atuação no mercado, ou seja, é uma empresa jovem nesse sentido, mas que os seus consultores são consultores que têm uma larga experiência no mercado. Tem algo aí em torno de 30 anos que os consultores da FACT já atuam nesse mercado de excelência operacional, utilizando o TPM como plataforma de realização e que já passou por diversos ramos da indústria. Então, a gente tem capacidade de contribuir com uma reflexão em qualquer um desses ambientes industriais, mas sempre com um lema que nos move, a nossa verdade está estabelecida nesse lema, e é pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Ou seja, por melhor que nós sejamos, nós sempre temos que estar com um olhar atento para identificar a oportunidade de melhoria. Afinal de contas, esse é o conceito da melhoria contínua. O Kaizen eterno, o Kaizen infinito, o Kaizen permanente que o mestre Taiichi Ohno nos ensinou. Nós somos fiéis seguidores desse lema, oferecemos isso aos nossos clientes, ao mercado, e por conta disso nós estamos aqui nessa semana, contribuindo com alguns fundamentos, conceitos, ferramentas, métodos, claro, com a nossa leitura sobre eles, para que isso possa gerar reflexões nesse momento difícil que todos estamos passando, as organizações, assim também como nós, pessoalmente, e que, de alguma forma, isso propicie algumas reflexões a vocês. Tá? Então, é uma semana onde nós gratuita, com o intuito de contribuir com a melhoria das situações atuais que vocês estejam vivenciando nas suas organizações.
tá bom? A FACT é uma empresa brasileira, claro, mas que já tem atuação no mercado da América Latina, né, com inserções na Colômbia, temos um contrato vigindo na Colômbia, e um forte braço, um associado, um parceiro, um sócio nosso no Chile, que é Dom Abel Midiaqueo, um profissional também com larga experiência no processo de TPM, e que nós estamos construindo a nossa atuação no mercado do Chile, já com diversas inserções ao longo do ano passado, e que esse ano vamos dar continuidade assim que o momento nos permitir, né? Estamos também construindo uma relação forte com o mercado latino-americano, através do Equador, com uma parceria que está em processo, e também com a Europa, através de Portugal, onde nós já fizemos algumas atividades no ano passado. Tínhamos um plano já estruturado para desenvolver ao longo desse ano, mas, infelizmente, a pandemia não nos permitiu. Vamos retomar assim que for possível para a gente poder dar continuidade a esse crescimento orgânico da FACT. Tá bom? Eram essas recomendações, espero que vocês aproveitem, né? Vamos ao tema agora. A Ava vai ficar com a responsabilidade de trocar essas ideias com vocês. Aproveitem, se concentrem e perguntem. Ava, boa sorte. Agora é com você, minha querida. Boa noite, né, a todos. Como o Canário, né, fez uma breve introdução, me chamo Ava Cedrais, né? O tema de webinar dessa noite é justamente essa relação do 5S com a excelência operacional, né? E se ela constitui ou não um pré-requisito para tal. Né? Na agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre a excelência operacional, sobre o 5S, propriamente dito, né? A relação que a gente encontra entre esses dois. Vamos tirar algumas conclusões e, então, abrir para possíveis perguntas, né, do pessoal que está aqui nos privilegiando, né, assistindo esse webinar dessa noite, tá? Esse é um tema, né, muito discutido nas organizações. Frequentemente a gente tem esse questionamento, né? A gente chega nas organizações e o pessoal pergunta, né, se é pré-requisito, se precisa, né, e qual é essa relação do 5S com a excelência operacional. Há um tempo, né, eu implantei, né, a gente tentou implantar o 5S em uma fábrica com esse objetivo. Mas naquela época, há muito tempo atrás, logo no comecinho, né, acho que foi a minha primeira experiência com 5S, eu não consegui, por exemplo, traçar o melhor caminho, né? Então a gente fez muitas mudanças, pintou, organizou, e ele não se tornou sustentável ao longo do tempo, né? E aí a gente percebeu que o caminho adotado não foi o melhor. Mas essa historinha, ao longo aí da apresentação, a gente vai conversando mais sobre ela, né? Então, e será que o 5S é realmente um pré-requisito necessário para implementar o sistema de gestão na busca de excelência, né? Eu preciso implementar um programa formal de 5S se eu quiser ter excelência operacional? E o que é essa excelência operacional, né? E mais assim, e o que o 5S tem a ver com isso? Né? Assim, para começar, a gente precisa entender uma coisa, né? Assim, a excelência operacional, ela precisa ser um caminho, né? Eu não posso encarar a excelência operacional como um destino. Ela tem que ser um caminho, onde eu coloco marcos nesse caminho, e à medida em que eu vou fazendo esses check-ins, né? Eu vou chegando nesses marcos, então eu vou traçando novos desafios, novos caminhos, né? Então, eu preciso entender que ela não é um destino, né? Eu não chego na excelência operacional, eu caminho pela excelência operacional. Então, isso é um conceito bacana que a gente precisa ter em mente, né? E assim, e simplificadamente, o que a gente pode dizer, né, de maneira bem simples? Que a excelência operacional nada mais é do que eu pegar o meu conjunto de operações e executar eles de maneira excelente. Mas o que seria isso, né? Então, eu preciso executar esse meu conjunto de operações, né, sem desperdícios, né? Então, é executar o sistema de operações sem disfunções. Ou seja, pegar o meu conjunto de operações e colocar ele com ênfase sempre na melhoria contínua. Afinal, né, uma realidade, mesmo que ela seja boa,
ela pode ser ainda melhor. Que é justamente, né, a filosofia da FACT, né? É isso que está presente no nosso dia a dia, é isso que está intrínseco no nosso trabalho. E assim, a busca pela excelência, independente do método, ela vai passar por 4 fatores aí fundamentais, né? Uma estratégia que precisa ser bem definida, né, desdobrada, processos que precisam ser continuamente estudados, otimizados, uma gestão, né, um sistema de gestão definido, né, e internalizado na rotina, no dia a dia das pessoas. Esses 3 fatores, assim, o meu colega Silvio, ele tratou no webinar, né, anterior, de maneira muito fabulosa. E as pessoas, né? São as pessoas que mantêm toda uma organização funcionando, né? São elas que mantêm essa organização funcionando à medida que elas estão produzindo, que elas estão vendendo, que elas estão servindo ao cliente, tomando decisões, liderando, né? Supervisionando, gerenciando, enfim, dirigindo os negócios da empresa. Pessoas elas tiverem referenciais, né, dentro dos seus processos, dentro das suas áreas. Referenciais esses, né, que facilitem a execução de suas atividades, elas vão poder manter essa organização em funcionamento de uma maneira mais fácil, né? Manter a organização em funcionamento e cada vez melhor. Sem essas pessoas, dificilmente a gente consegue perenidade nos resultados, né? Mas para eu conseguir isso, eu preciso que essas pessoas elas estejam o quê? Engajadas, acreditando. Eu preciso que elas estejam preparadas e, sem sombra de dúvidas, disciplinadas. Então, grave isso aí, né? Então, disciplinadas, é isso que eu preciso que elas estejam. Então, até aqui, pessoal, a gente viu bem brevemente, né, um conceito sobre excelência operacional. A gente viu que ela não pode ser um destino final, né? Ela tem que ser um caminho, né? Sempre um caminho onde eu faço o check-in e estabeleço novos marcos, novos desafios. Então, sempre que eu chego em um marco, eu preciso traçar um novo desafio, né? E também nós vimos nesse caminho, qual é a bagagem que eu preciso levar, né? O que eu preciso trabalhar nesse caminho? Então, a gente passou por alguns fatores, tá? A partir de agora, nesse próximo bloco, a gente vai ver alguns elementos que podem ajudar a organização a trilhar esse caminho, né? Que é justamente o 5S. Os grandes exemplos japoneses se pautam na disciplina, na organização e na redução de custos para garantir produções melhores. Lembra lá atrás que eu falei pessoas disciplinadas? Pois é, aqui que está morando, né? Então, se pautam na disciplina das pessoas. E foi justamente assim que se iniciou o 5S lá atrás, no Japão pós-guerra, com o objetivo de reduzir desperdícios e foco na qualidade, ou seja, melhorar ainda mais a qualidade, né, que os japoneses, eles organizaram um conjunto de técnicas, né, de passos, né, buscando aprimorar os seus processos produtivos, os seus resultados. Tá? E aí, de forma simples, né, e de forma magnífica, eles conseguiram organizar 5 passos, né, que vão me ajudar nessa otimização dos processos, né. O primeiro passo, eu preciso o quê? Selecionar, né? Então, aqui eu vou selecionar aquilo que eu preciso, aquilo que agrega e o que não agrega valor, né? Eu vou deixar comigo só o que eu necessito. E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando só de objetos materiais, né? Eu estou falando de material, eu estou falando de informação, eu estou falando de ferramental. Então, quando eu aplico a seleção, eu separo aquilo que agrega do que não agrega valor. E nisso eu vou reduzindo desperdícios. À medida em que eu não gero mais duplicidades na organização, né, eu maximizo os recursos ao máximo e, portanto, eu tenho um impacto generoso nos custos da organização, né? Em seguida, eu preciso, então, organizar.
né? Então, para aquilo que eu vou utilizar, eles precisam estar organizado, mas não é organizar por organizar. Eu preciso ter a intenção de reduzir o tempo durante o trabalho. Então, eu preciso tornar os recursos e ferramentas mais acessíveis àqueles envolvidos, né? Eu preciso diminuir o tempo de acesso a esses recursos, o tempo de acesso a essas ferramentas, a essas informações, tá? E dessa forma eu torno um ambiente de trabalho mais seguro, harmonioso, à medida em que eu vou selecionando e eu vou ordenando, né, eu torno um ambiente mais limpo, né, eu facilito o acesso das pessoas àquilo que elas precisam, tá? Agora, dificilmente eu vou ter um sistema organizado, ordenado, se ele tiver sujo, ou se não tiver padrões que vão auxiliar essa manutenção, né? E é justamente disso que a gente trata os dois próximos passos, tá? Que é o passo que é promover a limpeza e a padronização. Então, a promover a limpeza, eu preciso pensar sempre que eu não quero sujar, né? Então, em vez de eu estar limpando, eu preciso sempre estar pensando em como não sujar ou como sujar menos. E lembrando, né, que a limpeza ela está diretamente ligada à qualidade do produto. Ela está ligada à segurança e saúde dos colaboradores. Ainda mais nessa época, né, pessoal, que a gente está vivendo. Pessoas, né, intensifique a higiene, intensifique a higiene mais a limpeza, porque a gente está entendendo o quanto ela está ligada à segurança e saúde das pessoas, né? E essa limpeza, como assim, né? Então, né, com a sujeira impregnada, ele tende a quebrar, ele perde normalmente a sua funcionalidade. A sujeira, ela promove, né, um desgaste precoce, né, uma redução da vida útil desse equipamento. Então, se eu mantenho ele limpo, muito provavelmente eu ajudo a conservar esses equipamentos. Então, a limpeza, ela tem influência direta no correto funcionamento desses equipamentos. Agora, se eu selecionei, ordenei e limpei, eu preciso, então, achar uma maneira de manter tudo isso, né? De que eu garanta que tudo que eu consegui até aqui, e tudo que eu consegui, né, desenvolver até aqui, eles permaneçam ao longo do tempo. E por isso eu preciso padronizar, né? E é aqui que eu preciso garantir que as pessoas, né, vão sempre fazer as atividades da mesma forma, né? Através de padronização, então eu vou criar padrões vivos, né, incluindo no dia a dia das pessoas, e facilitar a execução desses padrões através da gestão visual. Essa gestão visual, desde o segundo, né, quando a gente vai ordenar, organizar as coisas, a gente já começa a utilizar. O quarto é esse que a gente intensifica a utilização dessa gestão visual, justamente para facilitar a execução das atividades que precisam ser padronizadas. Fazer isso, né, de uma maneira constante, estabelecendo melhoria em cada passo que eu der, ou seja, em cada vez que eu executar um passo desses do 5S, eu preciso melhorar, executar melhor esse passo. Essa é a essência do quinto passo. Ou seja, o senso de autodisciplina, que é fazer certo naturalmente, que é executar todos os outros passos de maneira natural. E para isso é necessário que, quando eu selecione e ordene, né, eu tente sempre otimizar processos e atividades, né, destacando aquilo que agrega do que não agrega valor. Então, eu preciso que, ao limpar, eu identifique as causas do problema. Eu não limpe por limpar, né? Eu preciso limpar pensando em evitar que aquilo surja novamente.
E como é que eu faço isso? Eu preciso identificar de onde foi aquela origem, né? Daquela sujeira. Onde é que originou aquela sujeira? Né? Como é que eu posso evitar que isso? Então, entender esses problemas e trabalhar para evitar a recorrência deles. E aí, dessa forma, eu vou padronizar, né, facilitando o entendimento, né? E aqui tem um segredinho, né? Como é que a gente facilita o entendimento? Então, quem executa a atividade é quem tem que construir esse padrão, é quem tem que propor esse padrão. Porque é ele que sabe quais são as dificuldades, é ele que sabe onde é que ele pode melhorar no dia a dia. Então, é a pessoa que executa, os colaboradores envolvidos naquela atividade, é quem tende a construir padrões mais acessíveis, de fácil entendimento, com a linguagem própria, né, da sua realidade. E esses padrões, eles precisam estar vivos. Por que vivos? Porque a cada vez que eu executo um passo e eu proponho melhoria, né, nas minhas atividades, essas melhorias precisam ser incluídas nesse padrão, né? E eles precisam estar incorporados no dia a dia das pessoas, para que elas consigam executar de uma maneira eficaz. E apesar de simples, né, e eu costumo dizer que as melhores coisas, elas funcionam, elas são simples, né? E apesar de simples, para o 5S ele ter um sucesso, tá? Eu tenho alguns fatores fundamentais aqui para a gente poder contar. O primeiro, né, é o planejamento. Tudo na vida que a gente vai fazer, ele requer anteriormente um mínimo de planejamento. E com 5S não seria diferente, né? Então, preciso planejar. E nesse planejamento, eu vou definir responsabilidades, eu vou definir prazos, eu vou definir critérios. É nesse planejamento que eu vou determinar qual é a velocidade de avanço que eu quero, em quais áreas eu quero isso, né? Então, é nesse planejamento que eu vou dizer o que eu quero, onde eu quero e como eu vou chegar lá, tá? E o planejamento por si só, ele não adianta de nada se eu não envolver as pessoas, né? Então, eu preciso envolver todos, né? Todos precisam estar envolvidos e cientes desse planejamento. Eles precisam conhecer os seus papéis e responsabilidades. Lembra lá no início do webinar, quando eu falei assim, meu primeiro contato com 5S, a gente implantou, mas ele não se sustentou ao longo do tempo. Por quê? Né? Então, justamente porque a gente planejou, mas a gente não envolveu as pessoas. Se formou um grupo, né? E aí esse grupo, formado por engenheiros, coordenadores, esse grupo entrava nas áreas das pessoas e ia lá e organizava, pintava, limpava. E quando você passava, que finalizava, pronto, estava lindo, um brinco. Na outra semana, quando você estava tratando uma área que voltava na primeira, tudo voltando, tudo regredindo. Mas por que, isso aconteceu? Então, só depois de a gente, né, quebrar a cara um pouquinho, é que a gente veio perceber a importância do planejamento e envolver as pessoas. E capacitar as pessoas, que são as pessoas que estão no local de trabalho, que precisam executar, internalizar a filosofia do 5S. E para isso, eu preciso o quê? Eu preciso capacitar essas pessoas. Preciso treinar, para que elas conheçam a metodologia, para que elas saibam não só o que vai ser feito, mas como isso vai ser feito e por que isso vai ser feito. Elas precisam acreditar na metodologia. E aqui a gente usa os benchmarks, os famosos antes e depois, onde eu consigo mostrar para as pessoas, né, os benefícios quando eu aplico cada S corretamente, os benefícios quando eu tento sempre melhorar o meu setor de trabalho. E aí eu começo a implementar o 5S, né? Cada passo, de acordo, seguindo aquele ritmo, né, que eu determinei lá no meu planejamento. E aí eu preciso, então, começar a verificar. O que eu vou verificar, né? O que essas auditorias, elas precisam verificar? Na verdade, elas precisam verificar se eu estou executando, se as áreas, as pessoas envolvidas estão executando cada passo da melhor maneira possível. Né? Se essas pessoas, se cada passo executado, eles estão atendendo a critérios que a organização planejou.
né? E se eu preciso ter alguma correção ou não de rota, tá? E aí, todo esse processo, ele precisa ser comunicado, né? Constantemente eu preciso comunicar esse processo. E como, né? Porque assim, se eu aumento o conhecimento das pessoas, consequentemente, elas têm possibilidade de contribuir cada vez mais. Então, o processo de comunicação, ele é fundamental quando eu estou implantando oficialmente, né, o 5S numa organização. E aí eu preciso comunicar os resultados, as redefinições, as correções de rota, e de tempos em tempos eu preciso revisitar todo o meu programa. Por quê? Eu preciso traçar novos desafios, né? Eu preciso replicar boas práticas. Então, eu vou olhando o que uma área tem de bom, né? O comitê tem esse papel de replicar as boas práticas de uma área para outra, de fazer o benchmark interno e também externo, né? E aí, essa aplicação diária do 5S, né, é que vai construindo os hábitos. Então, não adianta eu implantar o 5S num setor, ou fazer como a gente fez lá atrás, né, uma equipe super que estudou, tarará, e vai lá e implanta o 5S. Não, provavelmente isso não vai se sustentar ao longo do tempo. E se, por um acaso, a gente for tentar sustentar, né, o custo vai ser muito alto, porque se as pessoas que estão envolvidas, elas não acreditarem, elas não conhecerem, né, não vai funcionar. Porque elas precisam fazer isso, porque elas que promovem a mudança de cultura, né? A gente precisa incorporar essa disciplina no hábito das pessoas, porque é isso que vai fazer as pessoas evoluírem e, como consequência, suas áreas também irão evoluir. Então, até aqui a gente viu, né, um pouquinho da excelência, a gente viu agora o 5S, né, e como né, uma forma tradicional de se implementar o 5S, né, com todos os passos, com algumas observações, né, de conseguir, de como implementar, dos cuidados que a gente precisa ter, né? Mas assim, e muitas organizações, né, seguem esse modelo, né? Então implantam formalmente, né, com comitês, com auditorias formais, né, com sistema, com aqueles checklists, né, com rankings, promovem inclusive competições, mas aí alguns cuidados a gente precisa ter. Né? Eu lembro que depois dessa experiência, eu tive uma outra experiência, que foi justamente essa da gente tentar implementar um sistema formal de 5S. E foi muito bacana, né? A gente envolveu as pessoas, treinou, teve o dia D, né, de 5S, com área de quarentena, então tudo que manda o figurino. Foi muito bacana. Até que um dia, né, andando pela área, um operador me parou e fez assim, tô aqui agoniado, cheio de coisa para fazer, preciso terminar meu padrão, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem as atividades de manutenção autônoma, as etiquetas, e o auditor de 5S entregou aqui para o nosso coordenador essa lista de pendências do 5S, e eu não sei por onde fazer, o que eu priorizo? Gente, aquilo foi um tapa, né, digamos assim, para a realidade. Porque assim, como assim, né? Como assim eu tenho que priorizar entre uma atividade de manutenção autônoma e o 5S? Tem alguma coisa errada aí, né? E foi daí que a gente começou a estudar um pouquinho mais, né? Começou a tentar entender como assim eles estão concorrendo, né? Eles precisam se complementar. Mas por que uma coisa está concorrendo com a outra? Então, isso é um cuidado que as organizações precisam ter. E lá na frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? E aí, assim, apesar de premissas simples, né, como a gente falou aqui, a essência do 5S é a disciplina, né? Ele tem a disciplina como essência, que foi o que a gente acabou de ver. E é incorporado como passos, né, onde cada degrau ele vai constituir um caminho para a gente chegar nessa disciplina. E é aqui que mora o segredo do sucesso do 5S, né? É incorporar essa disciplina, porque é essa disciplina que vai, né, permitir que as atividades elas sejam realizadas sempre seguindo um padrão,
né? É essa disciplina que vai promover a mudança de cultura da organização na busca da excelência. É essa disciplina que vai fazer, por exemplo, que a equipe de manutenção autônoma, ela pare os equipamentos para uma manutenção preventiva, que ela siga um plano de manutenção autônoma, que ela siga uma instrução de trabalho, um POP, né? Então, é essa disciplina que vai garantir, que vai conferir estabilidade para os processos, à medida em que eu sei que aquilo que eu estou planejando, né, está sendo realizado. E aí, toda empresa, né, independente do segmento, se é serviço, se é produção, independente, que não tem uma empresa que não precise organizar os seus processos, né, organizar suas atividades de modo a facilitar a rotina para gerar ações mais produtivas, né? Que empresa não quer isso, né? Facilitar a rotina e gerar ações mais produtivas. E é justamente que o 5S se encaixa, né? Casa com a excelência operacional. À medida em que ele facilita o entendimento, né? Com padrões vivos, né? Integrados na rotina, à medida em que ele reduz desperdício, ajuda na otimização do tempo, né? E propõe melhorias de forma contínua, sistemática e planejada. O 5S, ele ajuda, né? Nessa condução, nesse caminho que é a excelência operacional. E é isso que ele oferece de mais rico, né? Padrões que permitem conhecer anomalias, né? E a disciplina de manter esses padrões funcionando adequadamente, criando assim um ambiente propício para a realização de melhorias, né? Um ambiente capaz de incentivar a melhoria. E aí a gente viu, né, como é que o 5S ele casa tão bem com a excelência operacional, né? Só que a gente precisa ter aquele cuidado, né? Lembra lá da pergunta do operador, né? Eu vou priorizar o quê, Ava? Né? Eu priorizo a atividade do 5S, eu priorizo a atividade de manutenção autônoma, eu priorizo minha produção, o que eu vou priorizar? Né? E aí é que a gente vem, né, na seguinte conclusão. Mais importante do que implantar os 5S nos setores, não que isso esteja errado, né? Se a organização assim desejar, ela pode implantar, né? Mas assim, é implantar a sementinha da cultura do 5S, né, dentro das pessoas. Então, eu não posso só tentar implantar o 5S no setor de produção, no setor administrativo, né, na sala de coordenação, não. Eu preciso plantar o 5S dentro das pessoas, né, para que elas acreditem, para que aquela sementinha, né, vire cultura, né, para que ela desenvolva dentro das pessoas. E aí sim eu vou ter como consequência um ambiente característico de 5S. Né? Mas como assim, Ava? Eu estou dizendo o seguinte, os conceitos de 5S, eles têm que ser encarados como filosofia de vida. Esse tem que ser o foco de qualquer organização que quer chegar que quer caminhar, né, para a excelência operacional. Então, não necessariamente eu vou precisar de um sistema formal. Então, eu não preciso de um sistema formal para garantir que a filosofia de vida está incorporada nas pessoas. Seus conceitos e definições, eles casam com o objetivo central de quase todos os métodos que a gente conhece que são utilizados na busca da excelência. E é isso que a gente precisa levar em conta, né? Então, assim, ao internalizar, né, que a gente deve ter somente o necessário, na quantidade necessária, sem nenhum tipo de improvisação, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou simplesmente otimizando o uso de materiais. Quando eu internalizo que eu organizar os recursos de modo que eu tenho um acesso mais rápido e seguro, eu estou trabalhando o tempo, eu estou otimizando o tempo. Quando eu internalizo, né, quando eu prezo pela limpeza dos ambientes e instalações, mas não a limpeza pela limpeza, mas a limpeza que vai facilitar eu detectar e corrigir uma anomalia. Né? Quando eu faço a limpeza com essa intenção, eu estou otimizando os ativos da empresa, né? Eu estou otimizando as máquinas. E quando eu faço padrões que facilitem o cumprimento das regras, né? Que
facilitem aquelas atividades estabelecidas. Quando eu uso a gestão visual, né, para facilitar o cumprimento de tudo aquilo que eu estou planejando, né, de toda a regra que eu estou criando, de toda a instrução que eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou otimizando métodos, tá? E quando eu faço tudo isso, né, de maneira disciplinada, procurando a cada vez que eu fazer uma atividade, eu melhorar a cada dia, eu estou otimizando a mão de obra. Eu estou fazendo com que as pessoas evoluam, com que elas cresçam, tá? E aí, quando eu executo, quando eu internalizo essa filosofia do 5S, eu proponho, né? Eu crio condições de criar um ambiente, né, favorável a mudanças, a mudança para melhor, um ambiente Kaizen, tá? E é por isso que o 5S precisa ser internalizado como filosofia e não necessariamente implantado no sistema formal, né? É necessário que eu otimize os 4 M's, né? O material, máquina, método e mais um T, né? E fazendo disso uma busca diária, né? Fazendo com que a essência do 5S seja um hábito, internalizando a disciplina na cultura organizacional. E é essa a palavrinha-chave, disciplina, né? E foi isso que a gente fez quando a gente revisou lá, que eu falei para o operador, eu falei, não, a gente precisa resolver esse teu problema. E começou uma série de discussões, e a gente foi entender. Então, assim, como é que eu posso, né? Como é que o operador pode ter dúvida entre executar uma limpeza do 5S ou a limpeza da etapa da manutenção autônoma? É a mesma coisa. Eu preciso executar uma limpeza com o objetivo de facilitar a detecção de anomalia, de entender de onde é que veio aquela sujeira, aquela fonte, né? E eliminar aquilo ali. Então, eu não posso ter concorrência. E foi assim que a gente começou a tratar o 5S nessa organização, e eu acho que foi um passo, assim, divisor de águas, né, para os nossos resultados. E aí, para finalizar, trazer uma frase de Aristóteles, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né, que é: só fazemos aquilo que repetitivamente insistimos em melhorar. A busca da excelência, ela não deve ser um objetivo, e sim um hábito, né? Ela não deve ser um destino, e sim um caminho que eu vou percorrendo aí até, né? E cada vez que eu chego num destino, né? Num marco, eu preciso traçar um novo marco, um novo desafio, né? E melhorar sempre. Eu finalizo aqui, né, o conteúdo do meu webinar e passo para o Canário, caso algum participante queira fazer alguma pergunta. Obrigada. Obrigado, Ava. Sensacional, muito bom, minha querida. Estou plenamente satisfeito aí com as suas colocações. Acho que está bem alinhado com tudo que a gente vem discutindo ao longo desses dias na nossa Semana FACT. Eu queria te parabenizar pela apresentação. E também tem perguntas, óbvio, né? Se prepare, que lá vem bomba. Vamos lá. Não, coisa boa, coisa boa. Mas eu queria reforçar essa mensagem final que você colocou, né? Que a excelência vem com a repetição. Aristóteles é um sábio, né? E a gente, quando vê profissionais, né, da mais alta competência, referências naquilo que fazem, afirmar que o sucesso veio como consequência da repetição, a gente vê que Aristóteles tinha razão. E se você for ver, olha, Bjorn Borg, um dos maiores tenistas da história do tênis, sempre falou isso. Oscar Cestinha, o homem que fez mais pontos no basquete no mundo, sempre falou isso, ou seja, não é sorte, não é competência, é treino, é repetição. E o nosso querido e saudoso Ayrton Senna também sempre afirmou: vá ao limite, vá ao extremo, que só assim você consegue atingir aquilo que você deseja, aquilo que está dentro de você, que é a perfeição na realidade. Né? Então, isso casa perfeitamente com essa frase final. Vamos à primeira pergunta. O Luiz André Souza, ele coloca que: boa noite, eu trabalho em uma indústria de processos, né, processamento contínuo,
e lá já identificamos muita resistência das pessoas em aderir à metodologia. Então, quais seriam os 3 pontos mais importantes para poder enraizar esse sistema de gestão, segundo ele, em ambientes hostis, como o processo contínuo? Que dicas você poderia dar para o Luiz André? Primeiro que a autodireção ela precisa acreditar, né? Ela precisa querer. Né? E aí, quando ela quer, quando ela acredita, né, a organização ela se molda para essa direção. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo foi aquilo que eu falei, né? Então, assim, as pessoas elas precisam acreditar, mas elas não acreditam naquilo que elas não conhecem, né? Então, elas precisam conhecer, elas precisam ser capacitadas na metodologia, elas precisam entender, ver exemplos, né? Bons exemplos de aplicação, saber que é possível, né? Então, assim, eu já tive uma experiência que não foi tão fácil, assim, né? Peguei operadores de anos ali, né, fazendo a mesma coisa, que já tinham tentado outros métodos e não dá certo, não dá certo. E quando eles começam a conhecer, né, a entender a importância, o que aquilo pode ajudar no seu dia a dia. Né? Eu não estou fazendo isso para atender porque o meu coordenador quer. Né? Eu estou fazendo isso porque vai facilitar o meu dia a dia, vai facilitar as minhas atividades. Então, assim, é muito melhor eu ter um dia mais tranquilo ou eu ficar, então eu usava muito esse exemplo, então assim, é melhor que você fique aqui o tempo todo na correria, né, e as pessoas te cobrando, ou você saber onde está cada coisa, saber qual é o passo que você vai fazer, saber como vai ser o seu dia a dia. E dessa maneira você acaba desarmando muito dessa resistência, porque eles começam a acreditar naquilo, né? Então hoje faz um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e daqui a pouco está todo mundo aí acreditando. Um trabalho fundamental a ser conduzido pela liderança é levar essa mensagem à base para que eles possam realmente internalizar esses princípios, né? Isso. Nós temos aqui uma pergunta também de talvez uma pessoa que você não conheça, Juliana Santos, né? Ava, você falou que precisa envolver as pessoas e isso já mostra que o 5S é muito mais, né? Bem além do housekeeping. É uma mudança de mentalidade e, de forma simples, é capaz também de trazer resultados, como você comentou. Poderia compartilhar conosco algum exemplo, algum case, alguma experiência que você viveu com resultados tangíveis em termos de produtividade, de qualidade, segurança, motivação ou meio ambiente? Parabéns pelo webinar. Beijo grande. Beijo, Ju. Sim, tomando até como, né, pegando o gancho da pergunta anterior até, eu tinha um colaborador, né, na lavadora, né, era numa lavadora, então, assim, a lavadora sempre foi um ambiente muito pesado, né, aquela ambiente quente, sujo, e assim, então, era muito difícil para eles executarem aquelas atividades, né? E à medida que a gente foi organizando, mostrando para eles, e aí a gente casou com as atividades de manutenção autônoma, né? Que foi isso que eu falei, a gente não começou, a gente percebeu que eles não podiam concorrer entre si, né? Mas que eles tinham que casar, se complementar. Então a gente começou a mostrar para eles que era o mesmo caminho, né? Que o 5S e a manutenção autônoma, eles caminhavam de mão dadas, e que isso era necessário. E a gente fez uma mudança na área, que é porque as fotos eu não consegui, eu até falei com o Canário que eu ia trazer algumas fotos, assim, a gente fez uma mudança na área e nas pessoas, então assim, eu tinha um operador de 10 anos de fábrica que não acreditava, e aquele tipo sindicalista, sabe, que não queria de jeito nenhum. E esse operador, ele apresentou um case, né, no Health Check, quando a gente fez. Então, imagine a evolução desse cara no dia a dia, né? Então, assim, e aí essa área, ela se destacou na época, foi muito bacana, assim, e ele mostrou os princípios, né, sendo implementados no dia a dia. E a gente reduziu o número de acidentes dessa área, né? Porque a gente reduziu a quantidade de... Então, assim, ficava muita vassoura, como é uma área que suja muito, ficava muita vassoura, muita pá, muita... Né? Tudo espalhado na área. Eles viram que não precisavam, né? Se eles tivessem tudo ali
de fácil acesso, mas no local correto também atenderia, e junto com a manutenção autônoma, a gente foi etiquetando, né, diminuindo, né, as anomalias, depois a gente foi junto, em parceria com a manutenção, a gente foi evoluindo essa área, e no final foi um resultado bem bacana. A gente sim reduziu o número de acidentes, reduziu o número de perdas dessa área, né, de quebras, de parada. Então, assim, foi um case muito bacana que ele conseguiu apresentar, Ju. Eu não lembro números exatos agora, mas a gente teve sim esse exemplo. Legal, Ava. Massa. Leandro Oliani tem uma pergunta. Ava, qual o maior desafio na implantação dos 5S? É você internalizar a disciplina, né? O brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, ele gosta de criar coisas. Agora, manter essas coisas é mais difícil, né? Então, você conseguir mostrar para esse operador que a manutenção ela é tão importante quanto a criação, né? Não podar a criatividade, porque eu acho que isso do brasileiro, a gente, né? Se a gente poda a criatividade, a gente mata o cara, né? Digamos assim. Mas não podar essa criatividade, mas mostrar o quanto é importante a manutenção daquilo que já foi estabelecido, o quanto que aquilo traz de resultado. E que a maioria dos problemas acontece quando eu abandono isso. Então, se você pegar a maior parte dos problemas que acontecem numa linha de produção ou até numa empresa de serviço, e você vai rastrear, entender esse problema, com toda certeza eles já foram definidos e estudados e tem lá um padrãozinho, uma atividade, né, descrevendo o que fazer e quando fazer. Em algum momento eu deixei de seguir aquilo ali. Então, quando eu começo a mostrar que essa disciplina de seguir aquilo que eu já estudei, né? Então, para que eu vou inventar a roda se já inventaram, né? Então, se eu já inventei a roda, já vi que essa roda ela está adaptada à minha realidade, ela é muito bem utilizada, não preciso estar inventando a roda toda hora. É só eu seguir, utilizar aquela roda da maneira que ela deve ser utilizada. Então, eu preciso mostrar isso para a operação, para que essa disciplina de seguir aquilo que já foi previamente estudado, e por isso que eu disse o quê? Que esses padrões, esses documentos, instruções de trabalho, POP, cada organização, né, tende a seguir uma linha. Esses documentos, eles precisam ter a participação desses colaboradores, para que eles entendam a importância de estar fazendo cada passo, cada atividade. E aí a gente precisa mostrar essa disciplina, porque isso é o mais difícil, né? O mais difícil, e não é só para o 5S, né? Aí, quando a gente vai implantar o TPM, quando a gente vai implantar, né, uma ferramenta de redução de perda, a disciplina de seguir aquilo que a gente já sabe que deveria seguir. Acho que isso é o mais difícil, porém é possível, né? E quando a gente consegue, os resultados são surpreendentes. Show! Simbora. Paulo Roberto Montenegro pergunta: 5S. Tchan, 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 tchan. Então, na verdade, você pode encarar ele como um programa de 5S. Acho que é só mais questão de tradução, porque o passo a passo são os mesmos 5 passos, né? E o que a gente recomenda é que você encare como filosofia, né? A recomendação é essa, é que você encare como filosofia, que você internalize isso, que a operação internalize isso, que as pessoas internalizem aquele passo a passo, aqueles objetivos, né? O que eu tenho que fazer em cada um deles, tá? Essa que é o X da questão. Se é programa, se é método, se é... Assim, na verdade, isso não tem grandes importâncias quando você quer colher um resultado bacana. Esse resultado ele vem quando você consegue implantar, que as pessoas absorvam os conceitos, como filosofia. E quando elas absorvem, elas não utilizam só aquilo no trabalho, elas acabam modificando o seu ambiente, né? O seu ambiente em casa, o seu ambiente do trabalho, o seu ambiente com os colegas, né? Quando você faz a limpeza, você limpa também essa questão da relação, né? Então, a relação entre pessoas, ela melhora. Então, por isso que a gente fala que, mais do que programa, o conceito, é encarar a filosofia, os conceitos, internalizar isso. Perfeito, Ava. O japonês diz o seguinte, olha, em algum momento a disciplina vai superar a inteligência. Ou seja, fazer a coisa repetida, disciplinadamente, em algum momento vai superar aquele cara que não faz nada, mas pá, tem um insight maravilhoso.
né? E os caras sabem das coisas. E uma das finalizações do prêmio, Suzuki citou essa Tá frase. vendo? Eu achei muito bacana. Ele citou exatamente essa frase. Me ajudou a não mentir sozinho, Suzuki. Gente boa. Fernando Calheiros quer saber, em uma implantação de um programa de 5S, sempre temos que iniciar do primeiro S ou podemos pular etapas de acordo com a maturidade da empresa? Então, vamos lá. Se a gente vai implantar um programa de 5S formal, né, tradicional, que foi aquele que eu apresentei também, onde a gente vai, né, começar com passo a passo, a gente vai formar uma comissão, então a gente precisa, sim, averiguar o passo a passo, né? Se a gente vai fazer isso formalmente, eu preciso averiguar o passo a passo, eu preciso implantar o passo a passo. Porque a maturidade da empresa, né, ela vai decorrer. Se a empresa é madura, eu não preciso, talvez, implantar o sistema formal, que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Eu preciso que a filosofia ela seja incrementada no dia a dia. E se eu posso casar isso com o método de gestão dessa empresa, então eu não preciso necessariamente seguir, né, primeiro, segundo, terceiro S, porque em cada atividade eu consigo implementar a filosofia do 5S por completa, né? Em toda atividade que eu vou realizar, eu preciso só ter o necessário, eu preciso que ela esteja organizada, eu preciso que ela seja limpa, né? Eu preciso que o padrão esteja de fácil entendimento, e eu preciso que as pessoas tenham disciplina em cumprir tudo isso que foi estabelecido. Então, se a organização ela já está madura e ele já tem um sistema de gestão implementado, o que eu preciso é otimizar utilizando os conceitos do 5S, não necessariamente eu preciso seguir passo a passo. Agora, se eu vou, sim, implantar do zero um sistema formal, então eu preciso. Aí eu preciso planejar, eu preciso definir critério, eu preciso formar comissão, preciso fazer quem são os auditores, treinar esses auditores para que as auditorias elas sejam no mesmo nível, né? Eu não tenha tanta diferença de auditoria. Eu preciso passar o primeiro passo e algumas áreas vão avançar mais rápido, outras não. E aí a organização decide se ela quer avançar todo mundo junto, se ela quer avançar, né? E aí fica muito a critério da organização. Então, se você vai implantar um sistema formal, tradicional, você precisa seguir o passo a passo. Se eu já tenho um sistema de gestão e eu quero internalizar a filosofia, eu não preciso. Eu só preciso que eles conheçam cada um dos processos. Perfeito, querida. Jéssica da Silva Ribeiro quer saber, ela faz uma analogia, aqui, uma comparação. O TPM, quando implementado, trabalha com áreas pilotos. Pensando em futuras expansões, como você acredita que podemos aplicar o 5S em toda a fábrica, visando prepará-los na filosofia, sem fazer com que eles entrem em conflitos e, lá na frente, se completem? Ou seja, o TPM com os 5S. TPM no piloto, 5S na fábrica toda. Isso é um problema? Que tipo de situação isso pode trazer, positiva ou negativa? Então, não vejo como problema. Inclusive, foi uma realidade que eu vivi, né? Então, a gente começou, sim, um piloto, né? A gente escolheu, na verdade, 3 áreas pilotos, né? Era uma fábrica muito grande, então, em cada área a gente escolheu um piloto. E a gente começou esse programa formal, né? E aí, por isso que eu falei que a gente precisa ter esse cuidado, porque teve um momento em que o operador ele não conseguiu fazer esse casamento. Então, a gente errou no momento de fazer esse casamento, né? Eu já vivi isso tanto com a manutenção autônoma, como com o próprio TPM Office, né? Com o pilar de TPM nas áreas administrativas. Então, sim, a gente iniciou um programa de 5S, né? Internalizando os conceitos, fazendo formal, com auditorias, né, com o auditor líder, né, fazendo esse processo para movimentar a fábrica, né? Então, a fábrica toda tinha 5S, fazíamos auditorias em tudo, tá? E à medida em que a gente foi avançando com o MA, a gente foi casando com as etapas. E se você observar, ela casa perfeitamente com as etapas de manutenção autônoma, né? Então, assim, eu simplesmente selecionar aquilo que, né, eliminar duplicidades, isso aí é a primeira etapa de MA pura, né? Então, assim, eu estou eliminando problema, eliminando duplicidade. Quando eu falo em limpeza, é limpeza e dispersão, né? Eu estou falando durante todas as etapas de MA. Então, assim, e aí a gente começou a entender
entrelinhas, né, essas correlações, e isso facilitou. Inclusive, nos treinamentos, quando a gente ia fazer a expansão, a gente já fazia essas correlações. Né? Então, quando a gente mostrava que limpeza e inspeção, a gente falava, lembra lá do 5S, que vocês já trabalham assim, só que agora vocês estão ganhando uma ferramenta para ajudar, né, para acelerar o resultado de vocês. Então, a etiqueta, por exemplo, da manutenção autônoma era uma ferramenta que ia acelerar o resultado que eles já estavam tendo com o 5S. E aí a gente começou a fazer esses casamentos, né? Então a gente pegava as etapas e ia casando, ia para aquelas áreas que já tem 5S, você faz esse casamento. E aí você elimina esse conflito, né? Essa confusão que pode sim vir na cabeça da operação. E eu vivi isso e foi esse questionamento que a gente teve que pensar. Ainda bem que o separador me fez esse questionamento, né? E aí, na época, a gente levantou uma série de discussões até a gente amadurecer nesse nível. E eu acho que esse é o caminho. Verdade. Valeu, Ava. Marco Rezende. Vamos lá. Como fazer o 5S deixar de ser rotina e tornar-se hábito? Então, na verdade, o hábito ele é constituído de rotinas, né? Eu costumo brincar com quando eu estou dando treinamento nas fábricas, né? Quando a gente é pequenininho, a mãe da gente não quer escovar o dente. Mas a mãe da gente vai lá e faz o quê? Você tem que escovar o dente, né? E hoje você acorda, então assim, muita gente acorda e escova logo o dente, tem outras pessoas que jantam ou que tomam café da manhã e depois escovam o dente. Por que o hábito de um é diferente do outro? Porque a rotina estabelecida quando criança foi diferente, né? Então, tem mães que acordam e falam, vai escovar o dente, vai tomar banho, né? E tem outras que não, tomam café e depois escovam o dente. Então, assim, o hábito, ele é feito de rotinas. À medida em que eu estabeleço essas rotinas, procurando melhorar a cada passo, pronto. Aí, sim, eu sei que o meu 5S, ele está estabelecido. Então, eu vou numa área, fazer uma verificação, uma auditoria, e eu vejo que as pessoas não só selecionaram, mas elas fizeram uma melhoria para evitar que o desperdício aconteça, né? Elas fizeram uma melhoria para evitar, para diminuir a frequência de limpeza, né? Voltado com aquela coisa de internalizar os conceitos. Quando eu percebo isso, que elas não estão só executando as rotinas propostas, mas que elas estão propondo melhorar, executar de uma maneira mais otimizada, né? Executar de uma maneira positiva essa rotina, eu entendo que isso virou um hábito. Eu entendo que a disciplina ela está estabelecida e está internalizada. Mas o hábito, ele é feito de rotinas. Essa é a questão fundamental. Perfeito, Ava. Luiz André pergunta, TPM e 5S podem coexistir ou devemos aplicar Maria. um em seguida do outro? Ave Maria, eles são carne e unha. Não, eles andam de mãos dadas sempre, Total. né? Porque assim, qual é a essência do TPM? A essência do TPM é eliminar desperdícios, né? E promover a evolução das pessoas, né? E aí as pessoas evoluem como consequência, todo o ambiente, maquinário, né? Vai evoluindo junto. Né? Então, é essa. E qual é o do 5S que a gente falou aqui agora, né? Então, eu acabei de mostrar. Então, o 5S, ele trabalha lá a otimização dos 4M's mais um T. Então, ele também busca reduzir desperdícios, né? Só que, assim, de uma maneira mais simples ainda, né? E aí, eles precisam andar casados, eles andam casados. A essência de um casa perfeitamente com a essência do outro, né? Com os passos, com as atividades. A filosofia do 5S, ela está internalizada em cada etapa da manutenção autônoma. Nesse embalo tem uma pergunta que Lilian Barbosa, ela faz. Os 5S permeiam todos os 8 pilares. Esse seria o segredo para que possamos perceber que não são coisas dissociadas ou que primeiramente tenhamos que implantá-la para depois vir com outro método? É exatamente o que você respondeu, né? Então, tá bem alinhado com a resposta que você deu para quem foi, pelo amor de Deus? Nossa Senhora. Deixa eu buscar aqui, que é Luiz André. Luiz André. É muita gente aqui, então eu estou navegando aqui direitinho nas coisas. Sidney te pergunta Sidney Batista, perdão. Obrigado, Sidney.
qual a frequência para se fazer algumas verificações e algumas correções de rota? Então, isso vai muito da organização, do tamanho, do porte, das pessoas envolvidas, né? Pela experiência, né, que eu convivi, né, de 5S, a gente fazia inicialmente uma vez ou a cada 15 dias, ia lá, fazia... Porque a correção de rota, na verdade, ela é você o que é pontual de uma área e o que é sistêmico, né? O que é sistêmico, ou seja, se toda a organização ela está tendo um problema parecido, né? Então, é sistêmico, eu preciso tratar de alguma forma, ou eu não fui clara em algum conceito, ou eu preciso de um apoio maior da alta direção, e eu preciso tratar aquilo ali. E aquilo que é pontual, ele precisa se transformar no plano de ação, simples, né? Então, eu identifiquei uma não conformidade, aquela não conformidade, ela precisa ser trabalhada naquela área. Então, assim, mas não existe uma regra, sabe, fixa, assim, tem que ser mensal, ou tem que ser quinzenal, a cada 2, 3 meses. O que eu vivi foi, a gente estabeleceu auditorias mensais, né? E para as áreas que iam evoluindo, então, assim, áreas que chegavam no quarto, quinto, S, né? Então, a gente dava 1, 2 meses aí de auto-auditoria, por exemplo, né? Se é uma área que chega no quinto S, ela já está completamente na alta disciplina, né? Ela já está promovendo a melhoria, ela já está fazendo aquilo internamente, né? Sem precisar das cobranças. Então, a gente ia lá, a gente utilizava essa área como benchmark e a gente dava um espaçamento maior, de 2, né, 3 meses, ia lá, verificava, continuava, a gente ia aumentando esse espaçamento, até a gente não precisar mais ir fazer a auditoria. Mas existe uma regrinha, não, sabe? Via de uso, normalmente as empresas fazem mensal. Beleza. Luiz André, outra pergunta. Vale a pena criar 2 auditorias diferentes para uma fábrica onde temos escritórios e máquinas em processo contínuo? Então, André, eu vivi isso também, né? A gente tinha auditorias diferentes e eu não achei bacana, não, na minha experiência. Não que seja errado, tem fábricas que fazem, né? Mas a gente tentou depois de muito... Porque quando a gente faz um programa formal de 5S, normalmente a gente tem um ranking de 5S, né? A gente valoriza, né, aquelas áreas que mais se destacaram. E quando a gente faz uma auditoria diferente uma da outra, às vezes gera um desconforto, né? Por que desconforto? Não, ele só está em primeiro porque a auditoria é assim, ou é assado, não é o mesmo nível, não é o mesmo critério. Então, na realidade que eu vivi, a gente tentou uniformizar, né? Então, a gente criou um formulário de auditoria que ele era capaz, né, de verificar tanto áreas administrativas como áreas produtivas. Mas, assim, não é errado, porque vai depender de como você planejou, né? Que foi aquele que eu falei lá. Como é que a organização planejou? O que é que ela enxerga? O que é que ela quer? Onde é que ela quer chegar? Né? E aí, nesse momento, a gente vê se vai ter diferenciações ou não, se eu vou tratar como duas coisas diferentes ou não, mas assim, via de regra, a experiência que eu tive, ou as experiências que eu tive, funcionaram melhor com o mesmo formulário, tá? Ele é adaptado para as duas realidades que a gente não tem diferença de avaliações. E se, na verdade, você utiliza um mesmo formulário, mas tem vamos dizer, um documento de suporte para facilitar a verificação dos desvios com relação a cada um dos 5S no ambiente fabril e no ambiente do escritório, mesmo você usando o mesmo formulário, né, o mesmo peso, você acaba consegue tendo... trazer os referenciais, né, que expressam essa diferença dos ambientes. Então, isso acho que mostra, inclusive, integração, né? Que o princípio é o mesmo, que a lógica é a mesma, que os fundamentos são iguais. Então, todo mundo tem capacidade de entregar os mesmos resultados. Independente de ser um sistema administrativo ou produtivo. Ou né? um sistema de produção. Perfeito, perfeito. E é por isso que é muito importante na definição dos auditores, da equipe de 5S, que eles também sejam treinados, né? Para que a gente nivele ao máximo essa questão das auditorias, da profundidade, do que verificar. Claro. Quanto mais claro isso tiver, menos ruído você gera. Com certeza. Né? Por exemplo, alguém perguntou aqui a questão dos 5S com TPM, né?
os pilares do TPM com os 5 S's. Se você tem no seu ambiente o trabalho de manutenção autônoma em desenvolvimento, né, você vai fazer a grande limpeza para dar início àquele processo, os conceitos, a filosofia, tudo isso que você trouxe como referencial dos 5 S's estaria permeando as etapas da manutenção autônoma. Então, não faz nenhum sentido a gente criar, né, um processo de avaliação e implantação dos 5 S's, porque o próprio desenvolvimento da manutenção autônoma traz isso incorporado. Já traz isso. Né? Se eu tenho alguma anomalia, eu identifico com as etiquetas, que são a base, né, a ferramenta à mão do operador, e ele pode usar isso para questões de organização, de métodos, do que seja, no ambiente de trabalho dele. Então, as coisas já se conversam naturalmente. Não precisa ter um plano casam específico, perfeitamente. né? E só poupa trabalho, facilita o entendimento do operador, que é o aspecto mais importante. Sim, porque é ele que vai fazer, né, acontecer. Pronto, espera-se que ele nos ajude. Ele que vai fazer acontecer, né? Com toda certeza, Ava. Legal. Aqui tem uma pergunta de Gabriela. Gabriela diz o seguinte: o 5S estabelece rotina. É uma maneira de você exercitar a disciplina. A maior resistência à filosofia é a falta de disciplina. Qual a maneira mais assertiva de transmitir ao colaborador que o 5S, né, é um aliado para melhorar a produtividade? Que forma, que dica, que jeito? Tem algum toque de Midas que você possa oferecer? Na verdade, a gente respondi até um pouquinho antes, né? Tem muito a ver. Ele precisa acreditar, ele precisa entender em que ponto aquilo vai ajudar no seu dia a dia. Então, precisa pegar exemplos reais da vida dele, né? Problemas que ele vive no dia a dia. Então, pegar aquele problema e falar assim: para esse problema aqui, já tem alguma coisa traçada? Provavelmente ele vai falar tem, né? E você fala assim: e por que você não seguiu, né? Onde é que falhou aqui? De boa, né? Conversando com ele, mostrando para esses operadores que aquilo ali tá para ajudar, para diminuir a carga de trabalho deles, né? Porque à medida em que eu aumento, melhoro a produtividade, que eu melhoro o acesso, né, aos ferramentais que ele precisa, às documentações, às informações que ele precisa, eu diminuo essa carga, né? E foi dessa maneira que a gente conseguiu um resultado bacana, né? Mostrando para ele, tentando pegar exemplos do dia a dia deles. Então, os treinamentos da gente eram muito customizados, né? E além dos treinamentos customizados em sala, a gente ia para o Gemba, né? E aí, lá no Gemba, a gente pegava exemplos reais, coisas que eles estavam vivendo ali, ou que eles, na hora ali, estavam na correria por causa de algum motivo, a gente pegava aquilo ali como exemplo e linkava com, né, o 5S, com a filosofia, onde é que estava a falha, e ia mostrando para eles, né, principalmente aqueles que são mais resistentes, normalmente são os que formam a opinião dos outros, né, na resistência. Se você pega um cara desse e você mostra para ele que tá ali para ajudar e não para aumentar trabalho, porque a operação, normalmente ele fala, ela vem para aumentar meu trabalho. Então, assim, quando ele começa a entender isso, né, que a filosofia ele tá para diminuir a carga, para otimizar, que possibilita que ele cresça enquanto pessoa, né, e faça um trabalho mais, né, eficiente. Então, assim, ele começa a acreditar e o exemplo contamina. Então, se você tem um ali acreditando, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você tem toda uma equipe trabalhando e acreditando, internalizando a filosofia do 5S. Perfeito, concordo plenamente. Marcelo Almeida trouxe uma questão interessante aqui. Talvez você me ajude, Ava. Ava, algumas companhias estão acrescentando mais 3 S's dentro do programa. Qual o melhor momento para fazer esta inclusão? É recomendado iniciar já com 8 S's? Então, vamos lá. Também passei por isso, tá? A gente tentou acrescentar S, né? Sexto, sétimo e tal. Mas, assim, ao meu ver, sinceramente, não é necessário, né? Porque, assim, acrescento o S de segurança, né? Que eles chamam, acho que é o sexto S ou o sétimo, que é segurança. Mas, caramba, eu já não trabalho segurança quando eu trabalho em organização diária,
Eu não já trabalho de segurança quando eu trabalho limpeza? Eu já trabalho, a segurança ela está permeando esses outros S's, né? Aí falar, não, de capacitação, né? Acho que tem um sétimo, oitavo S aí que é capacitação, mas caramba, quando eu trabalho padrão, a otimização de atividade, né? E a disciplina das pessoas em realizar aquilo, eu não estou trabalhando na capacitação, não estou capacitando esse cara. Então, assim, a gente tentou, mas não dava, porque assim, se você fizer a filosofia, né, como ela está dita, os cinco, eles abraçam tudo, gente, tudo. Então, assim, a minha recomendação é que aprofundem cada um dos S's, vai executando cada um, promovendo melhoria, incrementando, casando com o sistema de gestão atual da empresa de vocês. E, assim, 7, 8, vocês podem até fazer, mas eles se confundem entre, né, com todos os S. E 5 é muito mais que suficiente. Podem acreditar. Com certeza. Mais simples, mais fácil, né? Isso. Essa é a regra. Ainda mais quando você lida, né, com a operação no dia a dia, quanto mais simples para o cara, mais fácil dele assimilar, mais fácil dele acreditar, mais fácil dele executar. E se essa facilidade, essa simplicidade é conectada com a rotina que ele está fazendo através da manutenção autônoma ou da manutenção planejada ou de um processo administrativo qualquer, matou a charada. O cara vai abraçar aquilo com todo o amor, com toda a gana de querer fazer a coisa acontecer. Ele entende que aquilo ali está para suportar ele no dia a dia, né? Não está uma carga a mais, ele está para suportar ele, para diminuir essa carga. Verdade. Vamos seguindo, né? Gabriel Costa, né? Gabriel faz um pequeno postulado aqui, mas acho que está interessante. Ava, não seria mais eficiente uma auditoria constante? Ele chama a atenção, constante pela supervisão ou até mesmo eleger um zelador na área, ao invés do estabelecimento de datas mensais ou semanais? No Brasil, as pessoas crescem estudando para as provas na véspera. Infelizmente, é um desafio cultural. Ele dá risada. Talvez não tenha sido o caso dele, né? Mas, enfim. O papel do zelador, entre aspas, né, pode ajudar a empoderar os colaboradores no processo. O que é que você pensa sobre isso? Então, né, a gente tentou também, né, essa questão de... Porque, assim, quando você coloca para que as pessoas façam por medo, né? Então, assim, por quê? Por que por medo? Porque eu sei que vai vir um zelador ali, ele vai pegar e vai tirar meu ponto, né? Ah, não, mas vai vir o meu supervisor, ele vai olhar, então eu faço de véspera. Eu não acredito, né? Eu não faço porque eu quero, eu não internalizo. O segredo do 5S é fazer as pessoas acreditarem, é fazer as pessoas perceberem que aquela filosofia vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar na sua vida pessoal, não é só no trabalho. Então, se eu não consigo encontrar esse caminho, o programa ele está fadado a só funcionar enquanto eu tiver zelador, enquanto eu tiver supervisor no pé. Né? Ele está fadado a eu fazer para a auditoria. Né? É aquela empresa que o consultor vem semana que vem, corre, imprime documento, faz... Mas no dia a dia isso traz resultado? Né? No dia a dia isso se traduz em resultado? Então, meu amigo, se não se traduz em resultado, não é o caminho que a gente deve tomar. Né? Porque assim, se esse resultado ele não se perpetua, né, ao longo do tempo, foi até um exemplo que eu trouxe no treinamento, né? Então, assim, o meu primeiro contato com o 5S foi uma equipe, né? Eu, engenheira, formada, tinha uma amiga minha engenheira, um coordenador, e aí pega todo mundo, faz, estuda melhor layout, e a gente entrou e começou a produção, e pinta, define, vai lá, estoque mínimo, não sei o que, faz estudo, parará. A gente começou numa ponta, foi para o administrativo que voltou a fazer auditoria no mês seguinte. Cadê, canário? Não se sustenta. Só fez gastar dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não acreditaram. As pessoas não foram envolvidas. E lembra lá que um dos fatores, né, essenciais para o avanço, a manutenção do 5S é envolver as pessoas. E a gente não envolveu. A gente não envolveu essas pessoas. Então, ao longo prazo, não se sustentou. Só funcionava enquanto a gente estava em cima.
auditando, tirando ponto, mas a longo prazo não se sustenta. Pois é verdade. Na empresa que eu trabalhei, né, não especificamente falando dos 5S, mas a gente falando de TPM, quando lá nos primórdios, isso em 92, mais ou menos, faz um pouquinho de tempo, algumas pessoas nem tinham nascido ainda, né? Mas fazer o quê, né? História é história. Eu tava no colégio. Calada. Né? Tiveram iniciativas diversas lá na empresa e os diretores tinham ido ao Japão conhecer o TPM e tal, e voltaram assim empolgados e disseram, não, a gente já tem tudo aqui, a gente só precisa o seguinte, vamos treinar os operadores a usar a ferramenta para que eles possam apertar parafuso, fazer um ajuste, né, trocar óleo de uma bomba, etc. E aí compraram caixas de ferramentas maravilhosas, tudo novo, chegaram e entregaram para os operadores assim com todo carinho, treinaram os caras, olha assim que aperta parafuso e tal, pá. E os operadores ali naquela de, né, valeu, muito obrigado, porra, que massa, rapaz, eu vou apertar parafuso? Puta merda, vai ser show de bola. 2 meses depois, não tinha mais nenhuma ferramenta nas caixas. Sumiu tudo. Claro! Qual o sentido daquilo? Deslocado de tudo, sabe? Ou seja, quer dizer, você quer me dar mais trabalho, parceiro? Tô Tá fora. transferindo? Tá? Esse trabalho não é meu. Tá Então, não tem o transferindo menor o trabalho? sentido. Tem que fazer sentido, né? Se não fizer sentido, a gente vai ter muito trabalho para sustentar. Karina Garcia, minha querida, um beijo, fique bem, de saúde, esteja tudo em paz, tomara que sim. Ava e Canário, o nosso erro não seria porque queremos implementar os 5 censos em uma única etapa e queremos o resultado para ontem? O imediatismo atrapalha? Sim, atrapalha. Se eu vou implementar um processo formal, né, tradicional de 5S, eu preciso seguir passo a passo. Eu preciso amadurecer cada passo, entender quais são as dificuldades, quais são as correções de rota no primeiro S, né? O que é que eu preciso e quais são os critérios para avançar para o segundo, né? É estar totalmente apto, não tá, eu vou deixar uma margem, não vou, como é que eu vou trabalhar cada item? Então, assim, se eu tentar implementar tudo de vez, imagine, o operador já tem uma rotina eletrizante, né? Tá falando de fábrica, o operador tem uma rotina eletrizante com um monte de coisa para fazer, resultado para apresentar, troca de turno, acidente que não pode ter e tal. Então, assim, se você tiver alguma carga dessa para o operador sem trabalhar com ele cada passo, a importância, como aquilo ajuda no dia a dia, né, pausadamente, com certeza a gente vai ter um problema grave aí no futuro e a gente não vai conseguir porque você cria uma resistência. À medida em que eu vou passo a passo, de maneira simples, né, implementando, trabalhando, corrigindo, definir lá no planejamento. Por isso que é necessário um planejamento de acordo com a rotina, de acordo com a realidade de cada empresa. Então, não adianta pegar um planejamento pronto aí na internet, que você tem um monte de receitinha de bolo. Não adianta. Porque você precisa saber qual é a necessidade da empresa, qual é a rotina, e em quanto tempo essa empresa tem braço, mão de obra para trabalhar aquilo ali, em quanto tempo ela consegue chegar naquilo ali. Então, onde é que eu quero chegar, quando eu quero chegar e quais são os recursos que eu tenho para chegar naquilo ali. Então, quando eu consigo adaptar isso, eu faço um planejamento adaptado, realista, né, para a realidade da empresa, e aí sim eu vou estabelecendo passo a passo. Perfeito. Aí as coisas começam a acontecer e a se sustentar. Né? Tivemos aqui uma contribuição, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui a fita, né, para ver se eu acho. Alguém aqui falou algo, Canário, cadê ela? Bom, eu infelizmente perdi aqui a pista, mas alguém falou aqui que já viu programas com até 10 sessions. Então, esse aí é vencedor, velho. Meu Deus, mas vamos fechar, gente. A última pergunta vai ser de Adriano Fonseca. Né? Boa noite, Canário, Ava. Pergunto: uma linha ou uma máquina que já desenvolve as atividades de MA
é necessário realizar a auditoria de 5S além do diagnóstico de passagem de etapa ou um anularia o outro? Como é que você vê? Não, eles não se anulam, eles se completam, né? A essência do 5S, ela está internalizada nas etapas de manutenção autônoma, né? Elas estão internalizadas, elas caminham juntos. Então, quando eu falo que limpeza, eu não vou limpar por limpar, eu limpo para inspecionar. Isso nada mais é do que a etapa de MA, né? Quando eu falo que eu preciso identificar anomalias, que eu preciso eliminar duplicidades, eu estou trabalhando o 5S dentro das etapas de MA. Então, assim, elas não... Quando eu falo que eu preciso de padrões vivos, claros, né? Eu estou trabalhando gestão visual, eu estou trabalhando padronização, né? Então, isso está dentro da etapa de MA. Então, os conceitos, a filosofia, a essência do 5S, ela casa perfeitamente com cada etapa de manutenção autônoma. Então, é completamente desnecessário eu ter uma auditoria de 5S, uma auditoria de manutenção autônoma, eu estou gerando mais trabalho para olhar a mesma coisa. Porque se eu disser que eu estou olhando coisa diferente, eu estou fazendo um dos dois errado. É a mesma coisa, né? Elas estão casadas, estão intrínsecas ali. Então, elas precisam casar, sim, e é uma coisa só, assim, você separar, você só confunde a cabeça da operação, né? E a gente comete um erro grave de conceito, né? Que foi o que eu cometi lá atrás, e aí vai chegar uma hora que o operador vai fazer a mesma pergunta para você, eu priorizo o quê? Né? E sendo que eles são as mesmas coisas, né? A filosofia é a mesma, ela está casada aí, está caminhando junto. Perfeito, Ava. Muito bom. Concordo plenamente. Aqui, ó, os méritos. Ângela Rogério, né, que falou que existia casos com 10S. Está aqui. Não. A paternidade da criança, a maternidade, perdão, a maternidade da criança está estabelecida. Né? Valeu, gente. Por aqui a gente fica. Né? Já se vão aí 1h22. Ava, por favor, faça o seu encerramento. Obrigado, gente. Foi muito bom esse bate-papo, né? Essas perguntas, essa interação. Assim, se cuidem, né? Vamos internalizar os conceitos do 5S na vida de vocês, né? Prezem pela higiene, principalmente nesse momento, né? Esse momento é muito sério, levem a sério, né? Esse momento, cuidem de si, do próximo. Acho que esse é um recado, assim, muito importante para a gente. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade do tempo. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Forte Parabéns, abraço. Minha querida. Muito obrigado também. Para a gente fazer o encerramentozinho aqui e dar um até logo para a rapaziada. Né? Muito obrigado a vocês, né, pela oportunidade que vocês ofereceram à FACT de compartilhar um pouquinho mais do conjunto de conhecimentos que nós, como organização que desenvolve consultoria e treinamento, temos a oferecer, tá? E espero que a gente realmente tenha atendido as expectativas. Na minha leitura, todos os questionamentos foram muito bem respondidos, a abordagem que a Ava deu também, acho que agradou a todo mundo. Vocês têm os nossos contatos, fiquem à vontade para poder interagir conosco, né? Nossa semana segue, tá? Qualidade absoluta, muito compromisso, né? A semana segue, vamos ter no nosso dia de amanhã um webinar falando sobre o cálculo do Life Cycle Cost, né, do LCC, mitos e verdades, através de Pablo, um cara experiente, profissional de alto gabarito, conhece muito de projeto TPM, vai trazer a leitura da FACT nesse momento para a gente poder estabelecer um debate tão rico quanto o que a gente fez aqui agora. E às 16 horas, amanhã também, temos um dia legal, vai ter um fight interessante aqui entre o Lean e o TPM. É brincadeira, brincadeira. Né? Eu e meu amigo, meu querido Frank Assis, gerente regional, ele é um profissional sensacional, conhece por dentro o ambiente do Lean, já foi, inclusive, consultor em Lean. Então, a gente vai ter um debate quente, acalorado, aqui amanhã às 4 horas da tarde. Espero que vocês consigam estar presentes para poder mediar esse debate. Tá joia? Agradeço muito a vocês, que todos tenham uma boa noite, descansem.
os nossos contatos, né, as redes sociais, estamos presentes em todas elas. Fiquem à vontade, a Fax está aí para servir a vocês. Tá bom? Beijo em todos. Ava, muito obrigado. Parabéns. Gente, tchau. Eu Fiquem com agradeço a Deus. oportunidade. Valeu. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tá.